pouca gente percebeu o que realmente aconteceu nessa história da DC. Superman literalmente recriou o universo, derrotou Darkseid em uma batalha cósmica e mesmo assim decidiu abrir mão do poder absoluto, mas o motivo por trás disso revela algo muito maior acontecendo no multiverso. A ascensão do Rei Ômega, uma crise de proporções absolutas. O fim do DCKO começa com o desfecho do torneio, onde o Lex Luthor surge vitorioso, proclamando campeão do seu universo. E se achando o vencedor com um poder enorme, Luthor desafia o Darkseid, exigindo um confronto direto. Guiado por uma voz superior e misteriosa, ele é instruído a aceitar o coração, uma fonte de poder imensa, e absorver a sua energia, marcando o início de uma transformação. A voz parabeniza ele, mas deixa claro que a verdadeira prova do seu valor ainda está por vir, culminando então na ordem final, lutar por sua coroa. A chegada do Darkseid é um impacto imediato, mas os heróis rapidamente percebem que algo é diferente. Embora sua forma pareça a mesma, a sua presença é mais ampla e ameaçadora. O Superman, com a sua audição, sempre sente a verdadeira dimensão da ameaça. Ele ouve o Darkseid além da realidade física, compreendendo também que a sua existência se espalha por toda parte, uma presença onipresente. Enquanto outros veem o fim do jogo, o Superman esclarece que a metáfora agora se torna realidade, e ele pede a Lois Lane que convoque a Liga da Justiça, mas hesita, percebendo algo mais profundo. Clark reconhece uma presença oculta e exige que a entidade se revele, enquanto Batman e Mulher Maravilha avançam para o confronto inevitável. Em Apocalipse, o Superman confronta o Time Tripper, percebendo que não é uma lembrança, mas um encontro real fora do fluxo normal da realidade. O Time Tripper revela que Kal-El criou uma nova linha do tempo durante a noite do jogo, uma realidade separada que sempre esteve destinada a existir. O Doomsday, desconfiado de traições e conspirações ligadas ao Darkseid, admite ter criado uma linha do tempo de bolso para proteger o Superman. Ele revela a verdade maior. Ambos estão presos em um ciclo contínuo de morte e renascimento. Seu destino não era destruir Kal-El, mas salvá-lo, pois somente Superman poderia derrotar o Darkseid definitivamente. Confuso, o Kal-El questiona por que foi escolhido. O Doomsday revela ao Superman que testemunhou incontáveis finais e nascimentos de universos, canalizando a energia ômega e energia alfa, e ao compreender o equilíbrio entre essas forças, fim e o começo, Doomsday percebe que a única maneira de quebrar o ciclo eterno é oferecer um novo início, e ele então propõe uma segunda chance, transferir todo o poder da criação para Kal-El, permitindo que ele renasça em um novo lugar, um sacrifício definitivo. Superman, então, ele é considerado o verdadeiro candidato a se tornar o Rei Ômega, pois o universo parece se alinhar à sua existência. E antes da transferência, a entidade exige apenas uma promessa, que o Superman vença, e Kal-El aceita então o termo, iniciando então o processo que pode finalmente encerrar o ciclo cósmico. Enquanto isso, o Lex Luthor, tomado pelo êxtase do poder, grita, acreditando que terá alcançado o controle absoluto. No entanto, uma consciência percebe que é tarde demais, que uma mudança interna está acontecendo, e uma fissura surge na força cósmica que ele absorveu. O Darkseid, que orquestrou tudo, reflete com ironia que seu plano está concretizando e que o controle do Luthor nunca foi real. Convencido de seu poder absoluto, Lex Luthor confronta Darkseid, declarando que é hora de negociar a rendição. E o Darkseid, impassível, responde friamente que não se renderá e que a verdadeira resposta não será dada em palavras, mas em ações. Essa luta termina no instante anterior ao confronto decisivo, onde o poder arrogante do Luthor encontra a força primordial do Darkseid. Após os eventos que redefinem o equilíbrio cósmico, o Superman ele é reconhecido como o novo Rei Ômega. A entidade que o conduz os eventos afirma que esse resultado já era esperado e que o kryptoniano é convidado a aceitar plenamente a sua nova posição e também a responsabilidade cósmica que acompanha ele. O Clark
aceita o destino, estendendo a mão para assumir o papel que sempre esteve destinado a cumprir, se tornando o centro de uma transformação cósmica absoluta, e com a sua ascensão o universo então renasce. A sua essência passa a existir desde o primeiro instante da criação, guiando então silenciosamente o crescimento e também a evolução em direção à luz e à esperança. Ele recria o universo dentro de si, refazendo a realidade de uma maneira melhor do que antes. Após forjar o novo universo, o Superman convoca o coração, a essência central da realidade, para ocupar o seu lugar, virando então a força vital que sustenta a existência. Unido então ao núcleo do cosmo, ele ascende como campeão do universo e também o Rei Ômega, o guardião máximo do equilíbrio entre criação e destruição. Com essa transformação, uma nova era começa e a Guerra dos Reis é também anunciada. A batalha final se espalha por toda a realidade. Metrópolis, a Temícera, da Rocha da Eternidade ao A, acontecendo também simultaneamente em todos os pontos do espaço e também da existência. O Superman, ele luta contra o Darkseid, mas também agora são duas realidades inteiras em guerras. Cada golpe do Clark carrega um novo universo que ele criou, um cosmo nascente lutando então para existir contra a dominação absoluta do Darkseid. O Darkseid então ele ri percebendo a situação e avança com a intenção de matar, conectados a um nível fundamental. O Clark o chama para o confronto final e os golpes se intensificam e o Superman quase perde o fôlego, mas consegue então reagir, mantendo viva a luta pelo destino do universo. E durante então o confronto, o Superman ele é deslocado para um plano além do combate físico. Uma voz o guia e ele também compreende o seu verdadeiro papel, que é construir o presente do universo, moldando a realidade, não ao eliminar o sofrimento, mas transformando a morte e tristeza em partes de uma grande harmonia cósmica. Ele então equilibra a dor com empatia e poder com sabedoria, reorganizando a existência como uma composição viva. É revelado que o passado, presente e futuro pertencem à influência do Darkseid, tornando o Superman o único ponto seguro capaz de resistir. Impulsionado pelo poder Ômega, o Clark continua a reconstrução da realidade, mas quase não percebe a aproximação do Darkseid, escapando por pouco de um ataque. A batalha ela se intensifica quando Darkseid ele ataca de todos os lados e uma voz orienta o Superman a imaginar o universo que ele criou e extrair força dele. O Darkseid ele é rápido e poderoso demais, forçando o Clark a recuar. Ataques atingem o Superman com violência crescente e ele é empurrado até o limite absoluto da existência. A suas costas encontra o próprio Big Bang, o ponto inicial da criação. A única coisa que o Darkseid não conseguiu dominar. Uma voz alerta o Superman de que ele está encurralado, mas o Clark responde que está exatamente onde pretendia estar. Ele percebe que, se absorver essa origem absoluta e também uni-la ao poder Ômega dentro de si, poderá alcançar um nível de poder equivalente ao do próprio Darkseid. A luta ela se reinicia em igualdade real e o Darkseid, surpreso, percebe a estratégia do Clark, que revela ter apenas fingido a fraqueza. E no clímax da batalha, o Superman canaliza toda a energia Ômega para seus braços e punhos, transformando cada golpe em uma força cósmica devastadora. E ele e Darkseid trocam ataques equivalentes a impactos tão poderosos que fazem galáxias inteiras tremerem. A luta ela se estende por milhões de anos, se tornando uma disputa absoluta entre existência e aniquilação. Os golpes do Superman alcançam níveis extremos e ele percebe que pode vencer. A voz que acompanha ele confirma: ele é o único capaz de alcançar esse triunfo. Superman entende que não é mais um jogo, mas uma batalha definitiva. O auge da batalha, a voz insiste para que o Superman finalize o confronto pela força, lembrando do universo perfeito que poderia proteger. Entretanto, o Clark recusa a pesada promessa
processo da sua própria realidade perfeita, ele afirma que aquilo não é o que ele quer fazer. A voz tenta convencê-lo de que qualquer outra escolha apenas atrasaria o Darkseid temporariamente. Mesmo diante dessa pressão, Superman ele deixa claro que sua decisão não é desistir da luta, mas escolher outro caminho, agindo de acordo com seus próprios princípios. Após ter a oportunidade de conquistar a vitória absoluta, Superman ele é questionado sobre a sua escolha. Para o Clark, ganhar não significa dominar. Inspirado pela Lois Lane, ele afirma que prefere jogos em que todos possam vencer. Por isso, rejeita o título e o poder do Rei Ômega, declarando que nenhuma mão deveria possuir controle total sobre a existência, pois quando apenas um vence, ninguém realmente ganha. O universo ele precisa de união coletiva, de muitas mãos trabalhando juntas. Assim, o Clark redefine a vitória como a esperança compartilhada por todos, convidando então cada ser a participar da construção do futuro. E após então o confronto, o Time Tripper agradece o Superman, reconhecendo seu papel. Lex Luthor, frustrado, é instruído a partir, protegido por uma fenda dimensional. O Clark ele revela que precisa ir embora temporariamente para construir algo essencial, prometendo retornar e também incentivando outros a começarem a reconstrução. Ele contempla o universo que carregava dentro de si e decide desfazê-lo conscientemente, rebobinando toda a criação do fim ao começo. A reflexão final afirma que em todos os níveis, em tempos difíceis, é tentador buscar o ômega, o controle, a segurança ou então um salvador único, mas o verdadeiro caminho é abraçar novos começos, mudanças e também a esperança coletiva. A história conclui refletindo sobre o futuro do universo reconstruído pelo Superman. Um novo mundo não deve ser perfeito ou então estático, mas sim vivo, marcado por desafios, perigos, mistérios e emoções profundas. A existência é descrita como selvagem, imprevisível, mas também corajosa, cheia de saudade, transformação e também redenção. A verdadeira vitória não está no controle absoluto, mas na ousadia de continuar avançando e aceitando mudanças e levando todos juntos para um próximo nível da existência. Todos vencem quando o futuro ele é construído coletivamente. Os heróis se reúnem, reforçando então a ideia de vencer juntos. Eles visitam a Lois Lane, que acredita nas palavras do Clark, que ele ainda assim tinha uma última tarefa para cumprir antes então de retornar. Ela questiona por que o Superman agiu daquela maneira e a resposta é simples: para que todos pudessem vencer. E decididos a honrar a escolha, eles continuam o jogo, mas a preocupação permanece. Darkseid foi detido, mas o verdadeiro conflito do universo ainda não terminou. Na torre de vigilância, os heróis percebem que os acontecimentos mudaram o jogo do universo. O registro confidencial revela que a explosão do torneio espalhou uma enorme concentração de energia alfa e ômega, afetando então todos e alterando o equilíbrio da realidade. A promessa de encontrar o Superman surge novamente, dando então a ideia de que ele ainda existe além da compreensão atual. Em Metrópolis, o símbolo do Superman continua vivo. Em um futuro distante, os titãs discutem se devem se esconder no tempo para evitar novas ameaças. Protocolos especiais são ativados e Lex Luthor tenta transformar os eventos em vantagem pública. Sinais misteriosos, vindo então de diferentes realidades e futuros alternativos, sugerem então conexões com múltiplas versões do Batman, que também indicam que as consequências da batalha ultrapassaram o tempo e o multiverso. O tabuleiro cósmico mudou e novas partidas já começaram. Em Central City, Bel-Yan percebe algo impossível em seu livro de história. Um novo capítulo que ele não escreveu indica que a própria história foi alterada. Uma mensagem misteriosa afirma que alguém foi esquecido e também apagado da história, alegando ter feito a coisa certa, mas ter sido abandonado e privado do seu mundo. Os eventos cósmicos não apenas mudaram o presente, mas também começaram a reescrever o passado, abrindo caminho para novos conflitos e mistérios. O sacrifício do Time Tripper dos Day apenas concedeu ao Superman o poder para afastá-lo temporariamente, mas não representou uma verdadeira derrota. Aqueles que
acreditam ter vencido estão enganados. Nem a batalha e nem a guerra terminaram. As suas criações absolutas permanecem intactas, funcionando como peças de um plano maior. Um novo exército está sendo preparado nas sombras. Enquanto a batalha principal gerava energia ômega em um único mundo, o mesmo processo começou a acontecer em todo o multiverso infinito. Diversas realidades viveram conflitos semelhantes com versões alternativas de heróis e vilões lutando para se tornar reis ômegas de seus próprios universos. E cada conflito alimentava ainda mais o fluxo de energia ômega, fortalecendo a entidade. Os combatentes não perceberam que suas batalhas apenas aceleravam o plano de expandir o seu domínio e também aproximar a realização da equação antivida, destinada a submeter todas as existências à sua vontade. A ameaça é clara: quando as infinitas terras caírem, todo o multiverso estará sob seu controle absoluto. Haverá uma crise de proporções absolutas, um fim por enquanto. Superman poderia ter controlado toda a existência, mas escolheu que todos deveriam vencer juntos. Só que enquanto isso, algo muito maior está surgindo do multiverso. Se inscreva no canal, deixa o like e vire membro, porque essa história ainda está longe de acabar.